Olá, meu amigo, minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, eu vou cantar aquela velha música. Chove chuva, chove sem parar. Pois é, está caindo chuva por aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de onde moro, mas se você então ouvir algum barulho de chuva, nada posso fazer, porque lá na rua está acontecendo este temporalzinho. Mas tudo bem, pelo menos vai dar uma refrescada na situação. Meus amigos e minhas amigas, eu quero pedir para vocês já ir dando certinho, para não deixar para depois, para não esquecer, já ir fazendo seu comentário também e depois compartilhando esse conteúdo. Mas o mais importante, lembrar que você que assiste pelo WhatsApp, não deixe de dar um pulinho aqui, ajuda o canal a crescer. Gente, vamos engajar o vídeo, ajuda o canal, ajuda nosso campo progressista a disseminar a verdade contra esses canais que estão por aí. E é importante a sua participação. Quero agradecer aos novos inscritos, mas deixa esse recado. Está no WhatsApp? Assiste pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Dá um pulinho no canal, deixa o teu certinho, teu comentário e volta para lá. Assiste pela TV, faz a mesma coisa, certo? Mas já dá o certinho agora. Você que chegou aqui, já dá o certinho agora para ajudar a engajar. Cada certinho, minha gente, cada like, mostra para mais 4, 5 pessoas do YouTube, porque o algoritmo entende que o conteúdo está bombando e mostra para mais gente. Lembrando que se você não assistiu os conteúdos anteriores, assista, porque eles estão da hora e muita verdade sendo revelada. Inclusive, o conteúdo que fala sobre a rotina de bancário lá no Presídio Federal, que é muito importante, que tudo está dentro de uma conexão, de uma ligação com a Lava Jato 2.0. Mas então, vamos ao que interessa. O Flávio Dino, numa das suas últimas ações, antes de deixar o Senado, deixou uma PEC sobre 3 aspectos importantes, que era a questão de acabar com essa aposentadoria compulsória, onde o juiz comete o crime, que você sabe, dentro de sentença e outros crimes tantos aí, e a punição maior desses caras e mulheres era ir para casa recebendo proporcional ao tempo de serviço que cumpriu. Que maravilha! Como é bom ter uma pena assim, né, minha gente? Quanta gente gostaria que está nos presídios aí sem a mínima condição de serem cumprida a sua pena com dignidade, e esses bolsonaristas acham que agora eles falam de direitos humanos, né? Porque o Bolsonaro está nessa situação, então agora é direitos humanos, eles querem direitos humanos, mas isso não existia antes. E eu quero também fazer um alerta para você. Não caia nessa história que a imprensa está tentando demonizar o STF de tudo que é jeito. Já disse e vou repetir. Se você acha que eu sou a favor de tudo que alguns ministros do STF faz, ou a Corte faz, eu vou dizer que não. Mas entre erros e acertos, tem muitos acertos, desde a pandemia, vacina, e uma série de outras coisas, uma série de outros absurdos, garantias de direitos, a questão do marco legal, a questão indígena. Então tem um monte de acertos. E agora este do Flávio Dino é um grande acerto. Como eu estava dizendo, nesta PEC que ele deixou antes do Senado, tratava justamente essa questão dessa aposentadoria compulsória de juízes, da questão dos supersalários e da morte ficta. É claro que isso ficou parado lá no Senado, mas ele já tomou uma primeira decisão e os juízes faltosos, e ele foi direto para a Constituição e tomou uma decisão legal que poderá ter um referendo em termos de turma, mas ninguém vai querer se atrever a ir contra, em razão de que é uma decisão muito importante. Inclusive, juízes ou juízes como aquela que não trabalhava, foi demitida, foi expulsa do judiciário, porque ela não trabalhava, porque estava nos Estados Unidos atacando o STF, atacando o Brasil, o bolsonarista, escambau, já está com seus ganhos bloqueados, e agora, então, o Dino arbitrou. Então, desde como houve a reforma da Previdência, então, a partir de 2019, então, todos aqueles que desde 2019 estão recebendo vão ter que, quem sabe, devolver esse dinheiro aos cofres. E não há mais essa. Errou, cometeu crime, foi julgado, perde o cargo de exoneração e vai, talvez, tomar uma cana. Se não tomar uma cana, vai seguir a vida. O certo é tomar uma cana, como qualquer outro mortal, para eles aprender que não pode brincar com a sociedade do jeito que eles brincam. Então, nós estamos todos de parabéns, a sociedade está de parabéns, o Dino está de parabéns, é mais uma assertiva, é mais uma decisão acertadíssima do Flávio Dino, que tem feito um trabalho exemplar.
e agora, como já está em andamento o julgamento dos 3 primeiros canalhas dos desvios das verbas parlamentares e serão, evidentemente, condenados. Muito bem, vamos para o Mendonça, o terrivelmente evangélico. Eu falei, está num dos conteúdos, por isso você deve assistir, se não assistiu, que ele é suspeito, ele e o Marco Antônio. Em Bolsonaro, eles fizeram um relatório de funcionários públicos para saber quem era antifascista e se caso o golpe do Bolsonaro, do presidiário, desse certo, essas seriam as primeiras pessoas a serem perseguidas. Com o dedo de quem? Do Mendonça e do Marco Antônio. Por isso, deve ser das mãos deles. Aí ele tomou essa decisão, de novo, por isso, Lava Jato 2.0, por isso a suspeição que eu já declarei que ele deve ser dado como suspeito, sair das mãos dele, essa questão do caso Master, e ele também pode ter algum envolvimento. Essa é a verdade. E tem muita gente do seio dele, evangélico escambau, que estão dentro do esquema. Agora, relembrando, os advogados querem falar com o Worcaro, e aí pediram para não serem gravados. E o Mendonça autorizou. Ora, ele autorizou alguma coisa cujo qual o STF já tinha pacificado, dando isso como legal, é sim para fazer as escutas, porque lá é um presídio de segurança máxima. A própria unidade prisional chamou atenção para o risco, para o perigo que isso poderia ser. Mas a grande verdade é que agora, então, quem sabe, vá para a turma julgar e proibir esta visita e não ser gravado. Inclusive, eu assistindo a uma entrevista com o promotor Lincoln de São Paulo, 55 advogados foram presos porque eles eram pombo-correio do narcotráfico. Inclusive, já houve tentativa de fuga do Macola em presídio federal. Então, por que? Aí a pergunta que fica é, por que o senhor Mendonça autorizou essa conversa privada, essa conversa que não era para ser gravada? O que teria de tão importante essa conversa que não poderia ser monitorada? Por isso, de novo, tem que ser declarado como suspeito, simples assim. E aí aconteceu o óbvio. O PCC já se alvoroçou, o Marcola já se alvoroçou, e o Marcola, inclusive, quer entrar no STF com uma petição, uma ação, pedindo direitos iguais. Ora, então, é um absurdo, é estapafúrdio, foi mais uma decisão extremamente estúpida do Mendonça e que realmente esse terrivelmente evangélico, como diz o Nassif, vá lá assistir o Nassif, que um amigo disse que o Mendonça é capaz de esfaquear a democracia com um sorriso nos lábios. Então, esse é o cenário. De um lado, nós temos o Flávio Dino, um cara extremamente libado, tomando decisões assertivas, pontuais, e que vai ao encontro dos interesses da sociedade. E do outro, nós temos um extremo, terrivelmente evangélico, mas que está fazendo a coisa de uma forma muito seletiva, de uma forma muito duvidosa, de uma forma muito suspeita, que é esse caso do Banco Master, que tem muita gente envolvida e, como eu disse, pessoas ligadas ao seu campo. Por isso, minha gente, é muito importante você dar o seu certinho, é muito importante você comentar e é muito importante você compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam tomar conhecimento do que de fato está acontecendo. De um lado, uma parte do STF tomando decisões assertivas e, de outro, alguns tentando minar a imagem do STF junto com uma imprensa canalha que ataca especificamente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, especialmente relacionados ao caso do Banco Master com o Worcaro, e não tem nada a ver. Então, nós não podemos nos deixar levar para essa imprensa marrom por esses canais de direita e nem por alguns de esquerda que realmente, às vezes, não se entendem nos fatos e acabam se deixando contaminar e repassando notícias que ainda não tem nada comprovado sobre o Toffoli, porque as coisas, o comprovado, que só para entender, as comprovações que vieram à tona, elas têm histórico de antes do Toffoli ser ministro do STF.
Simples assim, estava relacionado à família dele. O Alexandre de Moraes é a questão do contrato, cujo qual o Alexandre de Moraes nunca atuou, nunca tomou nenhuma decisão sobre alguma coisa relacionada ao Banco Master, ao Vocaro, cujo contrato que tinha sido lavrado com a esposa dele, mas estão fazendo uma demonização, inclusive já fizeram até pesquisa mostrando que a população, uma maioria, está insatisfeita com o STF. Esse é o foco, minar. Então nós estamos com um golpe em curso novamente, um ataque direto. Olha aí, está trovejando, vou terminar o vídeo. Um ataque direto ao Alexandre de Moraes, ao STF como um todo, querendo derrubar todo mundo, e aí o perigo mora bem localizadinho. Então está esse dado o recado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero, de novo, que você comente, compartilhe, dê certinho e faça o vídeo viralizar e ajude esse canal a crescer. E para terminar, eu vou convocar você novamente a ir até a Hotmart. Opa, o que está acontecendo isso aqui, meu Deus? Ir até a Hotmart, acessar o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixo da descrição do vídeo, para você adquirir esse livro maravilhoso. Não sou eu quem diz. Quem está dizendo são pessoas que já adquiriram, inclusive um ateu adquiriu o meu livro. Acredite se quiser, tá bom? E também vou estar com você para que possa acessar o link do grupo Vozes Libertadoras, para você receber em primeira mão. Olha aí, os céus estão revoltados. Esse grupo para você receber em primeira mão os nossos conteúdos, tá certo? Então, minha gente, tá dado o recado, porque aqui é a Voz Libertadora, a verdade doe em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e botando a nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. E aquele meu famoso fui. Será que eu vou de cara? Vamos ver. Vamos lá. Fui.